na sua cabeça qual foi o clássico que mais te marcou, assim? Não dá pra fugir os dois de 90, os dois 90, de 99, né? os dois de 99. É, né? Pra mim, né? Pra mim, Uhum. particularmente, foram os melhores, obviamente, que foram especiais dentro aquilo que eu falei, dentro de um contexto maior, né? Da diferença que havia na época financeira, diferença de estrutural também entre os dois clubes, tecnicamente também. Aquela equipe do Cruzeiro, na minha opinião, era melhor tecnicamente que a nossa. Vinha já de um vice-campeonato brasileiro Isso, 98. que enfrentou o próprio É. Corinthians. Então, assim, diante das diferenças que eram gigantes na época, acho que aqueles dois clássicos ficaram marcados. É o que a gente estava falando, né, Lélio Gustavo e Daniel Seabra, que estão aqui comigo. O clássico tem muitas essas histórias, né? E o Guilherme está trazendo uma delas, né? O Cruzeiro, em 98, foi vice da Mercosul, vice do Brasileiro. Teve mais um vice, que foi? Da Copa do Brasil? Eu não sei. Foi Copa do Brasil. Foi a Copa do Brasil, que foi com o Levi, que ele até ganhou o apelido de Levice, né? E o Guilherme está contando que em 99 muda toda essa história e os dois clássicos são marcantes para o Atlético, né? O que eu me lembro, assim, é que o Atlético se classifica contra o Grêmio e o Cruzeiro acho que jogava contra o Santos, lá em São Paulo. E aí chegou a notícia, né, de que o Atlético havia se classificado. E o próprio Levi falou que tinha acabado a vantagem. Que o Cruzeiro tinha construído. Ele tinha ficado na segunda colocação da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia sido o primeiro. E até um dos gols mais bonitos daquele campeonato é do Guilherme no Maracanã, em cima do Dida, dando chapeuzinho e tudo mais. Mas, ô Guilherme, você é um ídolo de boa parte, né? Eu te falo aqui que eu sou atleticano e eu te tenho como um ídolo, por exemplo. Mas boa parte abandonou essa idolatria depois que você vestiu a camisa do Cruzeiro e aquele clássico até hoje repercute, né, de 2004, sendo que você também fez gols pelo Cruzeiro. E aí, como é que você enxerga isso? Um abraço. Abraço, boa tarde. Assim, decidir o que sentem por você, ninguém consegue. Muito se falou no jogo da Arena, né? Das Onde os lendas. ex-atletas das lendas. Muito se falou, muito se falou que eu ia ser vaiado, enfim. De qualquer maneira, obviamente, com a personalidade muito forte que eu tenho, eu fui fazer o jogo e não vi nada disso. Eu fui bastante aplaudido, aliás. Até porque eu fiz 2 gols, né? Mesmo gordinho e velho, eu acabei fazendo 2 gols. Mas, mas a decisão de gostar ou deixar de gostar, de entender ou deixar de entender, isso é muito particular e individual. Isso é muito individual do ser humano. E se tem uma coisa que esse cara tem é personalidade, é um dos caras mais bacanas que eu já tive chance de conhecer na minha carreira, como repórter, né, na época em que ele estava no Atlético, né, e como assessora de imprensa quando ele foi para o Cruzeiro, eu estava na assessoria de imprensa do Cruzeiro, então assim, é um dos caras mais bacanas que eu já conheci na minha vida, tem um humor danado, tem, né, um jeito, uma liderança, uma personalidade. Fala, Léo. Não, em 2001 eu tava mais saindo, né, dos esportes especializados e tal, frequentando mais os estádios. E o Guilherme, em 2001, ele tava numa draga tremenda. Ele não fazia gol nem por Reza Brava. Ele ficou uns 13 ou 14 jogos sem fazer gols. E ele nunca fugiu de depois do jogo, de dar entrevista. Nunca. Vaiado, não vaiado, aplaudido, realmente. Sempre foi um jogador de grande personalidade. E aí, em 99, ele se igualou em número de gols com o Reinaldo, numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. Foram 28, né? E quase que veio o 29º no Morumbi contra o Corinthians na decisão. Faltou pouco. Ia ser um golaço. É isso, né, querido? É um querido Guilherme, né? Deixa eu só fazer Obrigado demais. Obrigado pelas palavras.